Pessoal, no último vídeo eu falei sobre o Medianita, que era o SaaS que eu estava trabalhando, e aí eu falei uns pontos ali de nicho, de como prospectar clientes e o porquê que não deu certo. E hoje eu quero mostrar para vocês como que eu desenhei esse sistema, esse SaaS. Acho que um ponto que eu vejo como muito interessante é como que eu posso trabalhar tanto com a AWS e a IA. Eu acho que isso é algo que eu vejo que tem pedido muito no mercado hoje. E, galera, é muito importante a gente ter esse conhecimento de como utilizar hoje da cloud, da arquitetura cloud com a IA e como fazer essa orquestração. E aí foi onde eu pensei também no Medianita e como eu tenho trabalhado no meu SaaS nos últimos dias, desenhando uma arquitetura com a AWS e fazendo essa comunicação tanto com o Antigravity, tanto com o Gemini. É infinita as possibilidades que você pode ter por fazer uma orquestração utilizando aí a AWS ou outras clouds. E eu quero começar falando com vocês como que eu desenhei a arquitetura do Medianita, para a gente poder trabalhar juntos e aprender também junto, que é essa parte mais importante no final do dia, né? Então vamos lá, ó. A primeira coisa, a gente precisa entender quando o usuário, que é o front-end aqui, ele faz uma requisição, ele vai lá e clica no botão de gerar, no caso do Medianita, uma arte, um design, um banner, por exemplo. Aqui está meu front-end. Então o que vai acontecer? No primeiro momento que ele clica em gerar, o meu BFF aqui, que é meu back-end, vai receber essa requisição. Vamos fazer aqui a setinha. Vou receber a requisição. Colorei ela de branco aqui, né? Vou deixar ela um pouquinho maior, pronto. E aí, quando eu recebo essa primeira requisição, eu vou criar um job dentro do meu DynamoDB. Então, tenho ele aqui, meu banco. Está aqui. Vai criar o meu banco de dados. Meu primeiro job com status. Deixa eu colocar aqui, vai ficar bonito, né? Com o status... aqui, legal. Com status igual a pendente. O entendimento que o tempo de execução da inteligência artificial, ele tem que ser separado, tem que ser bem administrado para o meu usuário, porque, por exemplo, uma IA ela pode demorar ali de torno de 10, 15 a 30 segundos para gerar um texto ou uma imagem. Então, por isso que eu crio um job ID aqui com status de pendência, para que eu retorne para o meu front-end que eu estou fazendo. Então, eu tenho ali, eu devolvo para o meu front, eu vou até melhorar isso daqui, ó. Eu devolvo para o meu front o status da requisição no momento atual, ele está como pendente. E aí você me pergunta, tá, mas como que eu faço essa conexão? Tem 3 formas de você fazer, que você pode utilizar tanto um pooling, que você faz isso diretamente no seu front. Você pode fazer um pooling onde você vai pedir um set interval ali, onde você comunica em 2 segundos, de uma forma um pouco mais robusta aqui, você pode utilizar Então eu posso utilizar tanto o webhook e o WebSocket. Nesses 3 cenários, eu consigo abrir uma camada de comunicação entre meu front e meu BFF. No caso do pooling, eu preciso estar sempre buscando em tempos, tanto o webhook como o WebSocket, eu abro um caminho ali de comunicação entre o front e o BFF. Dessa forma, eu consigo sempre manter o meu front atualizado de que etapa que nós estamos fazendo. E isso é muito importante quando se trata de orquestração, você ter esse gerenciamento para que o usuário, no final do dia, ele vai seguir ali, vai saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, no caso do Medianita, acontecia dessa etapa de carregamento, eu não fazia simplesmente loading, eu colocava ali em que etapa que está, sabe? Eu vou colocando ali uma barra de progresso para ir subindo a cada etapa concluída. E eu só conseguia saber aonde que estava esse processo, essa etapa, pelo pooling. E no caso, se você quiser também trabalhar com o webhook e o WebSocket, para você conseguir essa comunicação via HTTP aberta entre o front e o BFF. O seu BFF, ele sempre ali olhando o job ID, o seu status, né? Por quê? Porque o que vai acontecer? Depois que eu crio o meu job ID, coloco o status como pendente, eu vou na minha fila SQS, vou vir aqui na minha fila
e vou adicionar aqui, vou publicar uma mensagem de execução, por exemplo, de copyright, para eu entender, para a IA montar para mim um prompt mais charmoso. Por quê? Porque no front, por exemplo, nós não podemos confiar no usuário, que o usuário vai criar um prompt bem robusto. Para a gente conseguir dar um resultado no final do dia ali, com uma imagem com qualidade, com um design com qualidade, com um texto com qualidade, nós precisamos pensar no prompt engineer. E o usuário, por muitas vezes, ele não vai querer ficar montando um prompt gigante, pensar em detalhes, ele quer coisa rápida, ele quer simplesmente digitar algumas palavras e conseguir chegar num bom resultado. Para isso, nós precisamos passar por um filtro. E o nosso filtro aqui é a IA. Então, a IA vai ler esse prompt que o usuário escreveu e vai melhorar o prompt. Então, vai colocar mais detalhes, vai colocar mais coisas que ela entenda que, para geração de imagem, no caso aqui do nosso cenário, vai chegar num resultado mais profissional, vamos dizer assim. Então, no mundo do status pendente, quando o meu status ele está como pendente, eu devolvi aqui para o meu front-end e a minha requisição ele continua. Então, eu coloco o meu prompt publicado dentro da minha fila e quando chega uma mensagem dentro da minha fila, a minha lambda ela é acionada. Então, aqui existe uma trigger. O que seria uma trigger? É um gatilho de acionamento automático. Então, por exemplo, chegou uma mensagem aqui dentro da minha fila, a minha lambda ela é acionada e a minha lambda, a minha function, eu vou ter uma function lá, onde eu tenho a minha API key que se comunica diretamente com a IA. Então a gente pode colocar aqui, ó, que eu acho que vai ficar. Posso colocar aqui, em vez de ficar só na IA, no meu caso, eu trabalho com o Sonnet da Anthropic. Então, eu me comunico com o Sonnet. Por quê? Porque eu preciso me comunicar com o Sonnet aqui? Porque nesse cenário eu preciso melhorar o prompt que foi gerado aqui no front. Então, eu preciso primeiro pegar o prompt que foi gerado lá pelo usuário, fazer uma melhoria junto com o Sonnet da Anthropic aqui. Você pode utilizar qualquer outra IA para fazer isso. Por quê? Porque quando eu melhoro um prompt engineer, eu consigo finalizar ele, deixar ele mais profissional, com mais detalhes, para aí sim eu colocar ele novamente em uma nova fila só para fazer essa geração de imagens. Ela comunica com o Sonnet para fazer a melhoria aqui do prompt. E assim que finaliza esse processo, eu aciono aqui a minha segunda fila SQS, tudo isso na AWS, tá, pessoal? Eu estou focado 100% aqui na AWS. E aí, quando ela cai nessa minha segunda fila, ela é exclusiva para acionar a minha lambda aqui de geração de imagem. Então, lembra, quando eu publico aqui na minha segunda fila de geração de imagem, o que eu estou publicando lá? Eu estou colocando o meu prompt melhorado pelo Sonnet, do que veio antes do front, mas eu melhoro no Sonnet, publico essa versão mais profissional, mais detalhada, para aí sim eu fazer a geração da imagem. Então você percebe que aconteceu aqui uma orquestração onde eu trabalhei tanto com Sonnet, tanto com qualquer API aqui, por exemplo, nós podemos utilizar, no caso, eu gosto bastante de utilizar aqui o Nano Banana. Então, no Nano Banana vai ser exclusivo, a minha lambda vai ser exclusiva para comunicar com o Nano Banana da Google. Então é aqui que a mágica acontece. É bem simples, é um workflow aqui bem interessante. E aqui eu estou sempre, lembrando, o meu pooling aqui, minha comunicação com o BFF, ela vai acontecer aqui em 2 segundos, em 3 segundos. Quando eu chego aqui nessa parte onde eu vou rodar a minha lambda, para o Sonnet Anthropic, no caso, nesse cenário 1 da minha orquestração, no momento que eu cheguei aqui e a lambda ela é acionada, enquanto eu estou gerando, melhorando o meu prompt, a minha function, ela vem aqui e atualiza o status para o processo de copyright. Então ela vai estar no status de copyright. O front ele recebe essa atualização e aumenta a sua linha de progresso para o usuário estar sabendo aonde que ele está indo, né? E aí, assim que eu finalizo e vou para a segunda lambda de geração de imagem, novamente, a minha function vem e atualiza para um segundo status de Generating Image. Para no final, depois que finalizado, mas antes de finalizar para um status de completed, depois que eu gero aqui no meu Nano Banana a imagem, eu adiciono no meu S3 da AWS as minhas artes finais. Então eu vou ter aqui
as minhas artes finais, assim que adiciono aqui com sucesso, faço o upload aqui com sucesso, eu atualizo novamente, tá completed. Aí aqui no front dá 100%, e o meu front-end ele tá agora, faz uma nova requisição para o meu back, onde o meu back vai buscar a imagem gerada com a URL no meu S3 e também o texto que foi gerado. O BFF vai buscar no S3 as artes finais, as URLs das artes finais para ser exibida no front. Então existe aí uma orquestração, existe uma orquestração tanto aqui com o Sonnet, com o Nano Banana, junto com o SQS, e é muito importante, eu acho que eu posso até mostrar isso no próximo vídeo mais em detalhes, porque, galera, isso aqui não é uma bala de prata, tá? Então, tipo assim, vai ter problemas aqui que nós precisamos resolver de segurança, de escalabilidade e principalmente de resiliência. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados quando trabalhamos com a IA, porque nós podemos simplesmente não colocar na Lambda as configurações necessárias, porque eu dependo de uma API externa. Então, pode ser que essa API demore, então eu preciso configurar minha Lambda para tentar esperar o tempo necessário para que a minha API externa possa retornar, possa fazer o trabalho dela e me retornar o JSON que eu preciso para dar continuidade à minha aplicação. Então, isso eu vou falar nos próximos vídeos. Alguns problemas aqui de segurança, de performance que a gente consegue, só de bater o olho a gente já consegue ver, e o que poderíamos melhorar. Mas, no momento... deixa eu ver aqui... Então, fiquem pro próximo vídeo. Assistam o primeiro para vocês entenderem o conceito do Medianita e para onde nós estamos indo, né? A ideia aqui é que a gente cresça junto, a gente aprenda junto, e se você tem dúvidas em relação à orquestração com a IA, se você tem até sugestões de melhoria aqui, de como poderíamos evoluir ou até acrescentar ou tirar, coloca aí nos comentários. Valeu!